Sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Preza. Nesse vídeo a gente vai vir com uma ótima notícia para você que quer vir aqui para o Canadá. A gente está falando de alterações que podem beneficiar algumas pessoas que estão assistindo a gente agora. Exatamente. Alterações num programa provincial de uma das províncias favoritas nossas. Sem dúvida. A gente tá falando da província de BC, British Columbia. E a gente Colômbia Britânica. Colômbia Britânica. E a gente morou na Colômbia Britânica por quê? 17 anos? 17 anos. Antes de mudar agora para Alberta. Inclusive, de fundo, vocês estão vendo um rolê que a gente tá dando aqui no meu bairro. Tava o quê? Menos 18, menos 19 tranquilo. graus. Eu já Sensação térmica tô de menos acostumado. 25. A gente tava dando uma volta para gravar o fundo desse Eu vídeo. estou acostumado. Eu não tenho mais medo do frio aqui no Não, Canadá. não. Então vamos falar da província de British Columbia. Sabe por quê? Grande parte dos brasileiros tem como destino número 1 ou destino número 2 British Columbia. É, exatamente. E motivos não faltam. É um lugar maravilhoso, lindo. A gente morou lá, a gente passeou por todas as principais cidades da província. É um lugar bonito. A própria província se auto-intitula Beautiful British Columbia, porque é bonito mesmo, né? É bonito, né? E você tem ainda o atrativo de ter muitas faculdades, de ser uma economia rica, é uma província rica, né? É um dos principais destinos no Canadá. Sim. E assim, só para vocês que estão chegando agora, apesar de ser uma província grande, do tamanho de um país europeu, só tem um pouco mais de 5 milhões de habitantes a província. E a maioria dessas pessoas moram na região de Vancouver. Tá todo mundo encolhidinho em Vancouver, cara? Tá todo mundo encolhidinho em Vancouver. E Vancouver, assim, até dá pra entender por que BC, por que Vancouver é o principal, o segundo, eu diria, principal destino, né, dos imigrantes. É um lugar maravilhoso. E clima? O clima. Você tem duas coisas, que é Vancouver, que é a cidade mais bonita do Canadá, e você tem o clima, que é o melhor clima do Canadá, em termos assim de temperatura, né? Menos neve. Essa temperatura que a gente tem aqui hoje em Alberta, em Calgary, você não tem lá, entendeu? Então, assim, eu acho que esses dois fatores faz com que... E é lógico, assim, a economia de British Columbia é boa, né? Vancouver também, bastante emprego, então, assim... mas nesse vídeo ainda, não deixa de ser até o final do vídeo, porque a gente vai passar alguns pontos que você precisa prestar atenção, mesmo que você escolha British Columbia. Vamos falar dos pontos negativos de British Columbia? Vamos trazer os pontos negativos também no final do vídeo. No final do vídeo, né? Mas olha que interessante, quantas vezes, para vocês que já seguem o nosso canal, quantas vezes a gente falou, a imigração, uma das tendências da imigração é dar prioridade para quem quer ir para o interior do Canadá. E o que o British Columbia fez agora recentemente nesse mês? Anunciou pontos extras, uma diferenciação de pontos para quem for morar, estudar e trabalhar no interior da província. E são pontos consideráveis. Eu até gostaria, Caio, que você explicasse essa questão de pontos. Se você for pegar dos 3 pontos que a gente vai... das principais alterações que eles fizeram, porque cada província no Canadá tem seus próprios programas de imigração, não é só o federal, né? Você tem também as províncias, elas têm autonomia para selecionar candidatos. Se você chegou no assunto agora, a imigração canadense, ela funciona dessa forma. British Columbia também não é diferente, ele tem seus próprios programas de imigração. Talvez seja o melhor programa de imigração provincial, mais organizado, tudo, né? A divisão que eles fazem. E em algumas categorias você tem o que eles chamam de o point grid, né? Que é uma tabela de ponto. Então você, de acordo com alguns fatores do seu perfil ou de uma oferta de emprego você recebe pontos diferentes. Né? Então a gente tem essa parte de pontuação do programa. Agora, o que eles anunciaram recentemente? Que, 3 pontos importantes. Se você recebeu uma oferta de emprego fora da região de Vancouver... não pode ser em Vancouver. Não. Bom. Ou se você pelo menos trabalhou por pelo menos 1 ano fora de Vancouver, da região metropolitana de Vancouver. Ou se você estudou fora da região metropolitana de Vancouver, você ganha ponto extra. Eu quero ir pra Vancouver, cara. O lugar mais bonito do Canadá. Então, aí você... Todo mundo quer ir pra Vancouver, esse que é o problema. Exatamente, né? E a imigração sabe disso. A imigração, ela fala assim, tem muita gente vindo para Vancouver. Pô, a gente é uma província desse tamanho, com um pouco mais de 5 milhões de habitantes. E a maioria dessas pessoas, mais da metade, moram na região metropolitana. A gente precisa espalhar o pessoal pela província, né? E a gente sabe, Guilherme, British Columbia tem cidades no interior maravilhosas, lugares excelentes, que o imigrante nem sabe que existe.
Tem faculdade, Né? tem emprego no interior de British Columbia, né? É. A gente vai até colocar na descrição, se a gente esquecer, lembra a gente já gravou vídeo sobre a região do Okanagan, que é uma das principais regiões favoritas nossas em British Columbia, que é também uma opção para pessoa. Que é uma opção. Você vai ganhar pontos extras se você for para o Okanagan, para a região do Okanagan. Agora, voltando a essa questão de ponto, mas assim, quantos pontos? Qual que isso significa em termos assim de vale a pena ou eles estão dando só um pouco de ponto, mas na verdade na prática não vai fazer diferença? Sim, Vai fazer diferença e deve fazer diferença, porque se você for ver, o que eles estão fazendo? Se você vai para a região de Vancouver metropolitana, você ganha 0 pontos no fator área, né? Vamos chamar de fator, o fator da região, da né? região, Você ganha, se você em Vancouver, você ganha 0. Se você está na região de Squamish, Abbotsford, Agassiz, Mission e Chilliwack, você ganha 5 pontos. Não é tão distante de Vancouver essa região. Essas regiões elas já ficam fora, né, de Vancouver. Se você for pegar Chilliwack, que a gente já foi diversas vezes, é o quê? 1 hora, um pouco mais de 1 hora, dependendo do trânsito. Às vezes 2 horas. Então, assim, não é o tipo, vamos supor, Chilliwack não é o tipo da cidade que você mora em Chilliwack e você trabalha em Vancouver. Ah, não, é inviável. Aí não. É inviável. Então, assim, você já está fora da região metropolitana de Vancouver. Agora, se você for pro interior, ou seja, se você não vai para essa região que a gente estava comentando agora, você não vai para Vancouver, você ganha 15 pontos. Agora, 15 pontos, aí você pode ganhar ponto adicional se você obteve também experiência e se você estudou. Então, assim, o total que você pode ganhar são 25 pontos nesse quesito. Só de escolher uma região Só determinada de escolher a região. em British Columbia. Agora, isso é muito ou é pouco? Vamos por 25 pontos ou 15 pontos. Se a gente for pegar a tabela de idioma, ou seja, da proficiência que você precisa demonstrar que você fala inglês, né, ou francês, porque isso, hoje em dia na imigração, isso conta muito. É um peso grande isso. É um peso grande. Então, só para você ter uma ideia, o peso do idioma máximo é 40 pontos. Então, se você tem um inglês intermediário, você tem 5 pontos. Se você tem um inglês avançado, você tem 30 pontos. Então, só por aí, se você for pegar a parte do idioma, ela é extremamente importante para a imigração e a pontuação máxima que você vai ter é 40 pontos. Quer dizer, 15 pontos é bastante. 15 pontos, ou se você tem outros, né, pontos em relação à região, até 25 pontos, se for ver, eles estão dando um peso muito grande para as pessoas que estão indo para o interior do Canadá. O que você está dizendo é, se o meu inglês ainda não está avançado, às vezes compensa para o interior do Canadá que eu compenso em pontuação. Exatamente. Esse que é o ponto que eu queria chegar. Você consegue compensar a pontuação só de mudar a região que você está indo na província. Né? É a mesma coisa que você sair, vamos supor, hoje você está pensando em ir para Vancouver, daí você fala assim, amanhã você acorda e fala assim, você quer saber, eu vou para o interior. É como se você tivesse saído de um nível de inglês básico e você foi para um nível de inglês top, fluente. É bastante estudo de inglês envolvido nesses 15 pontos, né? Exatamente. Então, assim, só para demonstrar qual que é a importância que eles estão dando para as pessoas que estão indo para o interior do Canadá. E assim, isso, se você acompanha o nosso canal já faz um tempo, você sabe que não é novidade nenhuma. O governo canadense está fazendo isso. O governo canadense criou programas de imigração para as pessoas irem para o interior ou para o Atlântico. Aqui em Alberta você tem programa de imigração para as pessoas também que estão indo para o interior. Então, assim, não é novidade se você já acompanha a gente já há um tempo. E assim, isso prova mais uma vez que aquilo que a gente vem falando há anos, até antes mesmo de programas de imigração serem criados, isso mostra mais uma vez que as nossas análises nos últimos anos foi assim 100%, foi assim certeira. Você quer um exemplo? Quero. A gente tem um vídeo que chama Não Vá para Vancouver. Não vá para Vancouver. Esse vídeo é de 2017. Olha há quantos anos a gente já não vem alertando para essa questão de ter muita gente em Vancouver, Toronto e Montreal e outras cidades e não tem ninguém, não tem imigrante no interior do Canadá. E até assim, em vídeo, às vezes, quantas vezes que a gente já não falou, você falou, eu falei assim, não, Vancouver, Toronto, né, até Calgary, não tá precisando de imigrante. E às vezes tem gente que coloca no comentário, nossa, mas não tá precisando de imigrante? Será que eles não estão querendo mais? Ou não tem como? Não, na verdade é que até tem. Só que você não tem prioridade. Sim. Né? Então, assim, bom, isso é mais uma demonstração daquilo que a gente estava falando. Agora, tem gente que está assistindo agora e fala assim, eu estou interessado nessa questão aí de interior do Canadá, de interior de British Columbia, no caso desse vídeo, né? O que é, então, a região metropolitana de Vancouver, onde eu ganho 0 pontos? A gente vai colocar um link que descreve as 21 municipalidades que fazem parte da grande Vancouver e, portanto,
No caso do programa provincial de British Columbia, você não ganharia ponto nenhum. Eu acho que é muito importante, como início de pesquisa, a pessoa pelo menos entender, né, aonde é a grande Vancouver. Então a gente vai colocar o link tem um na mapa descrição. certinho para você ver. E outra, tem muitas dessas regiões que elas fazem parte da grande Vancouver, só que então daí você fala assim, então eu vou para uma dessas regiões mais, né, as que ficam mais longe e tal. A verdade é o seguinte, não vai ser fácil dessa mobilidade. Tem muita gente que vai para essas regiões. Vai pro canto de Vancouver? E que é inviável você ir. Porque, assim, você não tem muita escolha. Porque Vancouver, se você olhar, quando você olha, né, no mapa, tem mar todo do lado, né? Do lado oeste. Então, a maioria das pessoas, elas estão indo pro lado leste. E tem montanha em cima, cara. E você tem montanha em cima. Então, tá preso. E você tem a fronteira com os Estados Unidos embaixo. Então ela só tá crescendo para leste. E tem Marte em cima. E tem Vênus em cima. Gostou da piadinha? Não, Vancouver cresceu bastante verticalmente, né, nos últimos anos. Por isso. Não tem para onde crescer. Por isso que a densidade de Vancouver é a mais alta do Canadá e também talvez o pior trânsito do Canadá por causa disso. É o pior trânsito do Canadá, em termos estatísticos, né? Agora, eu acho que é importante a gente comentar, antes da gente falar sobre o lado negativo de morar em British Columbia, assim, parênteses, a gente morou 17 anos e a gente saiu de British Columbia, então a gente tem algumas coisas a comentar. Antes, vamos comentar um pouco, Caio, sobre o Programa Provincial de Imigração de British Columbia, que é um excelente programa. O Programa de Imigração de British Columbia, ele é variado, ele inclui diversas profissões, é eficiente e funciona muito bem. O site é bom, né? Você vê que tem uma experiência muito boa das pessoas imigrando através de British Columbia. Eu acho que é um dos programas mais eficientes que tem de imigração provincial. Até em termos de organização, da eficiência que é feito, da estabilidade dele, porque isso é importante também, né? É aquela província que... e a questão de informação é muito boa, né? Você precisa pesquisar, ao contrário de outras províncias. Você pega, né, Newfoundland, você pega New Brunswick. Horrível o site. Site, assim, Quebec. Você não sabe qual foi a última vez que eles atualizaram, às vezes não tem informação precisa. BC sempre foi, assim, impecável nesse aspecto. É um programa extremamente eficiente. E assim, você imigrou através desse programa. Eu imigrei através dele, exatamente. E assim, o legal da imigração de British Columbia é que ela é muito variada. Você tem imigração, lógico, para quem está em Vancouver, ou recebeu uma oferta de emprego, ou estudou na província, né? Você tem regionais, que assim, diversas regiões de British Columbia, você tem programas específicos para eles, entendeu? Você tem o pessoal da área de tecnologia, que assim, que eles chamam de programa de tecnologia, mas inclui, sim, eu acho que o quê? Mais de 30 profissões na lista, não é só programador, né, e pessoal da área de TI, são todas áreas relacionadas que eles consideram para o pessoal, né, dessa área tecnológica. Você tem para pessoal da área de saúde. Então, assim, ele é um programa extremamente flexível nesse aspecto, né, em termos de emprego, né, área profissional, tudo, e assim, por região, e ele é eficiente. Tem até programa para profissionais semi-qualificados da área de turismo, hotelaria, processamento de comidas, etc. Sim, Então, assim, como é variado o programa de British Columbia? O programa de British Columbia realmente ele é excelente. Agora, você está afim de a gente fechar e vamos dar a real, vamos falar o lado negativo de British Columbia? Cara? Vamos, Guilherme. Posso revelar para o pessoal? Pode revelar. O pessoal já sabe. O pessoal que já acompanha a gente já sabe. Se você chegou agora, você vai falar, ops, é bom saber disso. O custo de vida, por se tratar de uma província bonita, que as pessoas têm interesse, tem muita gente querendo imigrar, estudar em British Columbia, ela é mais cara. Clima bom, bonito, interesse faz o preço subir, preço de aluguel subir, preço de imóveis subir. Então o custo de vida, mesmo no interior, é mais caro do que no interior, em outras províncias como Alberta, por exemplo. Eu acho que hoje em dia Vancouver, quem, assim, eu recomendaria, assim, eu falo assim, não, beleza, você quer ir para Vancouver, é para Vancouver. Ou se você é uma pessoa solteira e que você sabe que você vai chegar em Vancouver, você vai dividir apartamento com outras pessoas, você consegue economizar bem naquela parte, sabe? Não, a gente vai pegar um apartamento pequeno, a gente vai dividir, você não vai gastar muito com isso, você, né, tá apto ou apta para ter esse estilo de vida no início. Ou se você é uma família, tem um filho, 2 filhos, você tem muito dinheiro e dinheiro não é problema para você pagar o aluguel em Vancouver. Tirando esses 2 casos, eu não vejo um motivo para as pessoas escolherem Vancouver como destino, porque o custo de vida em Vancouver ele é muito alto.
A gente tem vídeo no canal falando quanto que a gente economizou de sair de Vancouver. Exatamente. Então, assim, e mesmo assim que você fala assim, não, mas assim, o preço de casa, de apartamento em Vancouver, se você for comprar no futuro, é muito alto. É inviável até para canadenses, né? Então, assim, precisa ficar muito atento a isso. Por mais que você fale assim, não, mas eu não tô pensando em comprar agora, às vezes vai chegar um momento da sua vida, você vai querer, né, depois de uma imigração, você vai querer, às vezes, né, comprar alguma coisa, talvez, e Vancouver, ele é inviável. O preço dos imóveis em Vancouver, realmente é muito alto. Mas sabe o que é interessante, cara? Até no interior, que a gente tá falando nesse vídeo de incentivo ao interior. Mesmo no interior, tem regiões que também não são as mais baratas do Canadá. Por exemplo, a gente tava comentando de Okanagan, que é um dos lugares favoritos nossos. É mais barato que Vancouver? É mais barato. É mais barato que Alberta? Não, não é mais barato. Né? Dentro da realidade de British Columbia é mais barato, mas mesmo assim você tem em vista, a maior parte das regiões de British Columbia você vai ter um custo de vida mais alto do que, no caso, morar em Alberta ou morar em Saskatchewan, ou Winnipeg ou no Atlântico. Vai sair mais caro. Quando a gente pensou pela primeira vez em sair da região de Vancouver, a gente estava considerando, a nossa primeira opção era Kelowna, né? Era a região do Okanagan. E eu morava em Vancouver, o Guilherme morava no centro de Vancouver, de frente para a praia. Eu morava em Port Coquitlam, que é tá na região, na grande Vancouver, né? E 0 pontos, cara. Sem querer te tirar sarro, você ganharia 0 pontos. Eu não ganharia nada. E quando a gente tava pensando em sair de Vancouver, considerando a região do Okanagan, né, a gente tava vendo o preço e tal. E eu lembro que a gente tava conversando, você falou assim, não, Okanagan é bem mais barato e tal. Porque o Guilherme, ele morava no centro de Vancouver. Então, assim, o valor no centro de Vancouver é muito alto. E eu olhando do meu ponto de vista, eu falei, tudo bem, eu mudaria pra Kelowna, porque é uma região que a gente adora, uma região maravilhosa, a cidade é legal, uma cidade pequena, uma cidade, 120 mil habitantes, mas eu pensei comigo, eu comentei, pra mim não vai mudar muito essa questão de preço, né? Porque se ficar fora da região de Vancouver ou no Okanagan, na região central, você não vai economizar. Você ia trocar figurinhas. Você ia trocar figurinha na parte financeira, mas assim, eu mudaria tranquilamente. Muito melhor que Vancouver. Muito melhor que Vancouver. Em termos de estilo de vida, né? O interior de British Columbia é excelente. É excelente. Você tem cidade de Kamloops, né? Todas aquelas cidades, né? Do interior, né? Região do Okanagan, cidades próximas do Okanagan também, né? Você imigrou através do programa de British Columbia. Você hoje, se estivesse imigrando hoje, imigraria, mas ganharia 0 pontos nessa questão regional. Nessa questão, sim. A minha esposa ganharia 15 pontos. É verdade, Porque ela morava numa ilha com menos de 10 mil habitantes, Salt Spring Island. A gente tem vídeo no canal, se digitar ilha, preze a ilha, vocês vão achar. Ela ganharia 15 pontos. Porque sabe por quê? Não tinha ninguém na ilha para trabalhar na área administrativa. Ela falou assim, pelo amor de Deus, vem trabalhar aqui, a gente dá o job offer, você imigra, porque a gente está com dificuldade de encontrar uma pessoa para trabalhar na área administrativa na ilha aqui. Imagina, uma ilha de 10 mil habitantes, como que você vai encontrar? O mercado de trabalho é super restrito. Para chegar na ilha você precisa de um barco. Já começa por aí. Não tinha nem barco direto, só às vezes que tinha um barco direto, senão você tinha que ir para Vitória. Eu pegava 2 barcos para visitar ela e passar o final de semana lá. Então, assim, isso é um exemplo, né, da nossa própria vida, né? Você ganharia 0 pontos, a minha esposa ganharia 15 pontos por estar fora do centro de Vancouver. E assim, antes que às vezes você pode ver a informação de que, não, é que nem eu morava em Port Coquitlam. A região de Vancouver, você tem aquela região mais fora de Vancouver, que é Port Coquitlam, Maple Ridge, Pitt Meadows, Abbotsford, Langley, né, até um pouco antes de chegar em Chilliwack. E assim, não são regiões assim que vai te ajudar nessa parte de imigração. Primeiro, que você não vai ganhar ponto. O custo de vida é extremamente alto. Antes da gente, uns anos antes, 1 ou 2 anos antes, a gente bateu o martelo, falou assim, vamos sair de Vancouver. E eu e minha esposa, a gente tava pesquisando essa região de Langley, sabe, Abbotsford. E eu lembro, a gente chegou, a gente tava dirigindo, a gente olhou umas coisas e falou assim, não compensa. A gente não... Você ganharia 5 pontos. Em Abbotsford você ganharia 5 pontinhos. Você não ganharia 15, mas você ganharia 5. Mas não compensa, porque você tem um trânsito que é muito ruim para Vancouver. O preço é muito alto, assim, não compensa nem um pouco. Seria o último lugar que eu moraria hoje do Canadá, seria essas cidades ao redor de Vancouver. Exatamente. Acho que é a pior opção. Se a gente tivesse saído daqui agora, ou naquela época, a gente falou assim, quais essas opções? O último lugar que a gente iria é para a região entre Maple Ridge, Pitt Meadows, Abbotsford, Langley. Isso daí a gente evitaria o máximo, porque não tem benefício nenhum. Né? Talvez.
temperatura, mas só isso. Você sabe o que eu sinto, cara? Sabe o que eu sinto quando você tá falando? Você é apaixonado por quelona. Você iria pra quelona se fosse British Sim, Columbia. Se A for- gente, vamos colocar o link do É. nosso vídeo sobre o Okanagan Valley pro pessoal conhecer? Não, assim, eu não iria nem pra Kelowna, eu iria pra alguma cidade perto de Kelowna, né? E a gente comentou nesse A vídeo gente sobre comentou. toda a região de Okanagan. É. Vamos colocar o link. Sem te esquecer, pessoal, avisa a gente que a gente vai colocar o link de um vídeo especial que a gente fez sobre a nossa região favorita em British Columbia, que agora é uma região 15 pontos. A gente pode chamar de uma região 15 pontos? 15 pontos, Legal. Uma região legal e você ainda ganha 15 pontos. Então é isso. É isso? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.